estamos de volta e vamos falar agora sobre traumas e queimaduras causadas por fogos de artifício. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 1 em cada 10 pessoas tem os membros superiores amputados ao manusear esses artefatos. Nesse mês de junho, o uso de foguetes é bastante comum, o que aumenta a incidência dos acidentes. Segundo o DataSUS, nos últimos anos, em todo o país, houve mais de 8.500 acidentes e 120 mortes causadas por fogos de artifício. Para trazer mais informações sobre esse assunto, eu converso agora com o ortopedista, o Dr. Henrique Bufaisal. Boa tarde, doutor. Tudo bem, o senhor? Doutor, realmente, mesmo em pandemia, fogos de artifício, foguetes ainda estão sendo usados? Sim, ainda estão sendo usados, por mais que num volume menor. A pandemia não fez com que o volume de uso caísse tanto assim. Então, até mesmo por conta da reclusão, que alguns indivíduos ficam em casa, eles acabam utilizando os fogos de artifício e isso acaba gerando um volume grande de acidentes ainda. E esses acidentes, eles incluem queimaduras leves ou até mesmo amputação dos membros? Como que é? Depende muito do tipo de instrumento que ele está manuseando, né? Então, desde o uso de fogueiras, por exemplo, que é uma coisa muito comum nessa época do ano, em época de festa junina, que pode gerar queimaduras mais leves, o uso de fogos de artifício com capacidade explosiva maior, isso pode levar a uma amputação ou mesmo uma lesão que a gente considera complexa. Isso vai ocasionar uma sequela maior para o paciente. Doutor, além disso, também tem a questão de que durante essas festas juninas é bastante comum as pessoas ingerirem álcool, né? E aí essa mistura de ingerir álcool e soltar esses fogos pode ser ainda mais perigosa. Eu acho que esse é o grande problema todo dessa época, né? É justamente a associação do consumo de álcool com o manuseio de fogos de artifício. São fogos que são potencialmente complicadores. O manuseio deles gera lesões mesmo em indivíduos que estão fora do consumo de álcool. E o consumo de álcool leva realmente à perda da noção exata do que está se fazendo e isso pode realmente prejudicar ainda mais o indivíduo que está manuseando os fogos. Existe alguma forma segura, se é que a gente pode usar esse termo, de soltar esses fogos? Existe uma forma menos perigosa, vamos colocar assim, né? Primeiro, apesar de nessa época estar sendo muito colocado o uso de álcool, né, álcool gel por conta do coronavírus, manter distância de qualquer tipo de produto inflamável, inclusive o álcool nessa época, né? Então, se for manusear fogos de artifício, não deixar álcool próximo. Uma segunda coisa é nunca manusear ou acender o fogo de artifício com ele na mão. Então, eles pedem, né, a recomendação das sociedades é que se mantenha uma distância mínima de 30 metros. E usar sempre, de preferência, aqueles que têm aquela base de fixação, né, acender ele na base e manter uma distância para que depois ocorra a explosão. Nunca deixar explodir na mão. Na mão, né? No caso de acontecer alguma queimadura, o senhor como médico, o que orienta a população a fazer? Primeira coisa é lavar sempre com soro, né? Se não tiver acesso a soro, lavar com água gelada e imediatamente procurar um serviço de pronto atendimento, né? Goiânia está muito bem servida de unidades tanto particulares como públicas e assim que qualquer acidente ocorra, o indivíduo deve realmente procurar o sistema hospitalar o mais rápido possível. Em alguns casos de acidentes são mais graves, não que queimaduras não sejam, mas é casos que a pessoa até perde algum membro, né? Uma mão ou às vezes até o braço. Sim, dependendo da carga explosiva, né, que o paciente está manipulando, isso pode realmente levar a traumas complexos. Esses traumas por explosão devido a deslocamento de massa, eles são muito graves e o paciente acaba por evoluir com perda de dedo, amputação de punho ou às vezes até mesmo amputação do braço. E caso essa amputação ocorra ali no momento da explosão do fogo, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para não perder permanentemente o membro? Depende muito do grau da explosão, né? Os traumas muito grandes ou onde a carga explosiva é muito alta, isso pode levar a um tipo de traumatismo que mesmo que o paciente queira levar o membro para ser reimplantado, se torna impossível devido ao tamanho do estrago que o explosivo faz. Mas dependendo, é possível sim reimplantar. Então, no caso de uma amputação, se o paciente não quiser desprezar aquele membro, se ele conseguir recuperar o membro, o certo é acondicionar esse membro numa sacola com soro fisiológico e aí então colocar a sacola do soro no gelo. Nunca colocar o membro diretamente no gelo, né? Esse gelo pode levar a uma queimadura térmica pelo frio e também impossibilitar qualquer tipo de reimplante. Doutor, e pior do que isso, por pior que essa possibilidade seja, ainda tem algo que é mais ruim ainda, que é o quê? A morte, né?
Sim. que pode acontecer por causa dessas explosões. Tanto a explosão em si pode levar a alguma lesão de algum órgão vital, como às vezes a perda sanguínea ocasionada pode levar o paciente, se ele não tiver um recurso, um socorro rápido, pode ocorrer também a morte desse paciente. Então, é perigoso manipular projéteis, né, com fogos de artifício e, de preferência, ao máximo não manipular, mas se for manipular, sempre sóbrio, longe de rede elétrica, longe de produtos inflamáveis e sempre mantendo uma distância mínima de 30 metros. Distância, inclusive, das crianças, né? Que costumam ser bastante curiosas e às vezes não tem nada a ver com a situação e acabam sendo feridas. Sim, pelos dados que o DataSUS mostra para a gente, mesmo não sendo as crianças as que mais manipulam os fogos de artifício, 20% de todos os acidentes e das mortes estão ligadas a pacientes de 0 a 14 anos. Então é uma taxa alta, né, e a criança ela tem um poder de tolerância para esse tipo de acidente menor do que o adulto, por uma estrutura mais frágil. Então ela acaba evoluindo com mais amputações e lesões mais graves. E aí a criança ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então ela pode ter um prejuízo aí Maior permanente. E se a pessoa não se preocupa com ela mesma, que se preocupe então com o filho, com o sobrinho, com uma criança que está ali próxima e pode ser afetada, né? Então é sempre manter distância, né? O cuidado é o principal tratamento para esse tipo de lesão é a prevenção. Então é evitar ao máximo manusear isso de forma errada. Maravilha, muito obrigada, doutor Henrique. Obrigado.